Boa tarde, galerinha do bem! Então, hoje nós iremos estudar gramática. Vejam bem, todos vocês sabem que eu gosto de trabalhar a gramática contextualizada. Porém, eu trabalho antes o conceito, né? No caso, hoje nós estudaremos substantivos. Tem como nós estudarmos essa gramática contextualizada sobre substantivos lá dentro do texto sem a gente saber o que é o substantivo? Não, né? Então, por isso que eu trabalho o conceito, depois nós trabalhamos ela voltada para o texto, dentro do texto. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é substantivo? Será que é difícil? Nossa, é gramática, meu Deus do céu. Será que é coisa do outro mundo? Não, pessoal, a gramática é uma coisa simples. Olha, o que é então os substantivos? É a palavra responsável por nomear os seres reais e os seres irreais. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre o substantivo e sobre todas essas classificações que eu estou mostrando aqui para vocês. Simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo. Professor, nossa, é muita coisa. Não, não é. Vocês vão ver que é coisa simples. Quando nós temos um substantivo simples, é porque ele tem apenas um radical. Quando nós temos um substantivo composto, é porque ele tem mais de um radical. E o que é isso, professor? O que é um radical ou mais de um radical? Vejam bem, aqui no substantivo simples, nós temos sol. O sol é apenas uma palavra, né? Apenas um substantivo, ou seja, é um substantivo simples, porque só tem uma palavra. Enquanto nós temos a palavra girassol, que tem dois radicais. Vejam só, sol não é um radical e gira não é outro. Então, nós temos dois radicais, por isso que é composto. A palavra chuva, ela tem apenas um radical. E guarda-chuva? Apesar do hífen, guarda-chuva é apenas uma palavra, né? O guarda-chuva não tem o seu significado, né? Para nos proteger da chuva. Então, é apenas uma palavra. E nós temos também os substantivos comuns e os substantivos próprios. Quando nós pensamos nos comuns, nós temos a caneta, por exemplo. Eu tenho certeza que você que está sentadinho aí agora, me assistindo, tem uma caneta. Lá no estojo de vocês, na bolsinha, na mão, tem uma caneta. A caneta é algo genérico. Nós sabemos que a caneta é algo que tem tinta, que se escreve. Beleza, né? Quando nós pensamos no algo específico, nós podemos ter uma caneta da marca Bic, uma caneta da marca Faber-Castell. Então, quando se nomeia o ser, né? Nesse caso, nós temos então a marca, né? Bic, uma caneta Bic. Então, caneta comum, a marca que é o nome, né? É o quê? Nome próprio. Nós temos também os nomes de pessoa. Qual que é meu nome? Guilherme. Meu nome é nome próprio ou nome comum? Nome próprio. Então, o seu nome. Aí, Pedro, Bruna, Beatriz, Joaquim, Maria, João. Vocês têm um nome próprio. Quando nós pensamos no substantivo concreto, logo vem à cabeça, né? Que o concreto é algo que eu possa pegar, né? Mas o concreto também é algo que não necessite de outra palavra para existir. O ar. O ar é necessário de outra palavra, de outra coisa para existir? Não, o ar existe por si só. Beleza, né? Quando nós falamos sobre os substantivos abstratos, nós pensamos no quê? Nos sentimentos e em palavras que derivam-se dos verbos. Amor, raiva, saudade é sentimentos, então é um substantivo abstrato. Quando nós pensamos nesse viés dos abstratos, nós temos também as palavras, os substantivos que derivam-se de verbos. Nós temos aqui o verbo ler, que deriva-se leitura. Nós temos o verbo beber, que deriva-se o substantivo bebedeira. E nós temos também os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Por exemplo, aqui nós temos primitivo, dente. Por que dente é primitivo? Olha, o dente não precisa de nenhuma outra palavra para ele existir. Mas nós temos também os derivados, que necessitam do dente, né, da palavra dente, para existir.
Por exemplo, dentista, dentadura. Todas essas palavras são derivadas da palavra dente. Então, beleza, né? Dente é a palavra que não precisa de outra para existir e as derivadas é as que dependem de outra para existir. Além disso, nós temos os substantivos coletivos. Ilha. Uma quantidade grande de ilhas, muitas ilhas, um conjunto de ilhas seria um arquipélago. Chaves, não é aquele Chaves lá da série, não. Gentalha. Não, pessoal. Chaves, aquela chave de abrir o portão, de abrir a porta. Um conjunto de chaves, muitas chaves juntas, chama o quê? Molho. Tranquilo, né, pessoal? Também um viés dentro dos substantivos que nós vamos designar os gêneros. Quando nós falamos em gêneros, nós estamos falando em forma de masculino e feminino. Ou seja, os substantivos que podem se apresentar de duas formas, masculino e feminino, são chamados de biformes. Vejam bem, olha o exemplo. Menina e menino. Não tem duas formas para apresentar o mesmo substantivo? Capitão e capitã também não há duas formas para se apresentar esse substantivo? Masculino, menino, feminino, menina. Capitão masculino, capitã feminino. Então, dentro dos substantivos, quando nós falarmos em biformes, bi vem de quê? Dois. Formes, forma. Duas formas de pronunciar. Pessoal, continuando com essa discussão sobre os gêneros, nós temos o gênero uniforme, né? O que seria o gênero uniforme? O gênero comum de dois gêneros. Ou seja, o substantivo não se altera. Nós ficamos sabendo se é masculino ou feminino de acordo com o artigo que vem na frente do substantivo. Vejam bem. Olha, o estudante, a estudante. Se alterou o substantivo? Não. O que se alterou? O artigo que tem aqui na frente. O dentista, a dentista. Como que nós ficamos sabendo se é masculino ou feminino? Através do artigo, beleza? Nós temos também os substantivos que são sobrecomuns. O que são os substantivos sobrecomuns? É quando o substantivo, a palavra, serve para os dois gêneros. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre uma criança, nós não falamos o criança, né? Para falar sobre o masculino e a criança para o feminino. Não, né? Nós falamos a criança para os dois gêneros. Tranquilo, né? E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os substantivos epicenos. O que é os substantivos epicenos? As palavras epicenas determinam o gênero. O que é isso, professor? Vejam bem, nós temos o substantivo tatu, certo? Como que nós vamos saber se o tatu é fêmea ou se o tatu é macho? Tem tatu? Não, né? Então, olha, o tatu, fêmea. O que é epiceno aqui? Fêmea. O que é epiceno aqui? Macho. Então, o tatu, nós sabemos que é um tatu. Agora, para nós sabermos se é feminino ou masculino, nós colocamos na frente o tatu, fêmea. O tatu, macho. Tranquilinho, né, meus amores? Vejam bem. Vou deixar para vocês uma lista com toda a explicação que foi dada para vocês lerem, para vocês analisarem e tirarem as suas dúvidas comigo no WhatsApp. Um abraço bem grande e eu estou com saudade das nossas aulas presenciais. Vocês fazem falta na minha vida e eu tenho certeza que na de todos os professores. Vejam bem, então. Na próxima aula, eu irei passar uma lista de exercícios sobre substantivos. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre substantivos, a gente vai tirar nessa aula de hoje. Tranquilinho, né? Fiquem com Deus. Abração.